vou mostrar um pouquinho. Todas as vezes que eu puder trazer as funções orgânicas para o teu dia a dia, para você fazer aí um link, né? Para não ficar uma coisa tão maçante, para não ficar uma coisa decoreba, enfim, eu vou fazer, tá? Então, vamos lá, que a gente precisa falar, assim, as principais características e eu começo com o álcool. Primeira coisa que eu quero que você entenda, lembra que nas últimas 2 aulas a gente falou de hidrocarbonetos, né? A gente falou de hidrocarbonetos de cadeia aberta, hidrocarbonetos de cadeia fechada. Lembra que os hidrocarbonetos é a função esqueleto da química orgânica. É em cima desse hidrocarboneto que você vai ter outras funções, mas esse hidrocarboneto é muito importante. Ele está lá no petróleo, na parafina, nas gorduras, enfim. Esses hidrocarbonetos são muito importantes. Mas quando a gente entra, aí a gente viu aleto orgânico, que era só a substituição do hidrogênio pelo halogênio. E hoje a gente chega nas funções hidroxiladas, né? Nas funções que apresentam hidroxila na sua estrutura. Então a gente vai falar aí, né, de mais 3 funções que apresentam o mesmo grupo funcional. Então, todas as vezes que a gente chamar de grupo funcional é aquilo que a gente tem diferente de carbono e hidrogênio. Então, o grupo funcional do álcool é a hidroxila. O grupo funcional do fenol também é a hidroxila. O grupo funcional do enol também é a hidroxila. A gente só vai precisar falar um pouquinho sobre essas diferenças, tá? Do por que é álcool, por que é enol, por que é fenol, tá? Então vem pra cá pro quadro. Ó, quando eu falo de álcool, eu tô falando de uma função que apresenta hidroxila. Carol, quem é a hidroxila? Hidroxila é OH. Ligada ao carbono saturado. Primeira coisa, carbono saturado é aquele que só faz ligação do tipo simples. Então, eu vou ter uma hidroxila ligada a um carbono só de ligação simples, tá? O que é? Primeira coisa, a hidroxila, que é o OH, o oxigênio, é o elemento que faz 2 ligações. O oxigênio já está fazendo uma com o hidrogênio. Então, ele só vai poder fazer uma com carbono, beleza? Então, sempre vai ser, sempre que eu tiver um OH, esse OH só vai estar fazendo uma ligação com a cadeia. Para ser um álcool, essa hidroxila precisa estar ligada a um carbono de ligação simples. Tá ali. Por exemplo, essa hidroxila está ligada nesse carbono. Esse carbono só tem ligação simples. Essa hidroxila está ligada a esse carbono. Esse carbono só tem ligação simples. Essa hidroxila está ligada a esse carbono. Esse carbono só tem ligação simples. Então, todas as vezes que você vê a hidroxila ligada a um carbono só de ligação simples, você tem o que se chama de álcool, beleza? Isso aqui são 3 álcools diferentes. Primeiro, por que são diferentes? Pela quantidade de carbonos diferentes e tal, e principalmente pela sua classificação, e isso é muito importante quando você falar lá na frente de reações orgânicas. Eu posso classificar o álcool de acordo com ao carbono que ele está ligando. Por exemplo, essa hidroxila está ligada nesse carbono. Esse carbono é primário, secundário ou terciário? Lembra o que é isso? Carbono primário é aquele carbono que vai estar ligado a apenas um carbono diretamente. Carbono secundário, aquele que está ligado a 2. Carbono terciário, aquele que está ligado a 3. Então, esse carboninho, ele está ligado a um carbono só. Ele é um carbono primário. Então, a minha hidroxila está ligada a um carbono primário. Sabe como é que eu chamo esse álcool? De álcool primário.
Quando eu venho para cá, essa hidroxila está ligada nesse carbono. Esse carbono está ligado a 1, está ligado a 2 carbonos. Então, esse carbono, ele é um carbono secundário. Adivinha só, esse álcool, ele é um álcool secundário. Ele é um álcool secundário porque ele está ligado a um carbono que está ligado a 2 carbonos. Então, ele tem um carbono secundário, logo um álcool secundário. Quando eu venho aqui, ó, essa hidroxila está ligada nesse carbono. Esse carbono está ligado a 1, está ligado a 2, está ligado a 3. Ele está ligado a 3 carbonos. Então, esse carbono é um carbono terciário. Logo, o meu álcool é classificado como um álcool terciário. Carol, por que não existe álcool quaternário? Porque para ser um álcool quaternário, ele deveria estar ligado a um carbono quaternário. Só que se já existe carbono quaternário, o carbono só faz 4 ligações. Não teria como ele estar ligado a um álcool também. Tá bom? Então eu tenho ali classificações de álcool. É isso. Vou pra cá, vem aqui. Escrevi isso pra você. Álcool primário, secundário, terciário. Aí tem uma coisa legal também e fácil. É a classificação quanto ao número de hidroxilas. Quantas hidroxilas eu tenho naquele composto? Por exemplo, esse álcool é uma hidroxila só. Então, esse álcool é um álcool primário. Quando eu olho para cá, eu tenho 2 hidroxilas. Aqui eu tenho um álcool, quantidade de álcools, né? Esse álcool, ele é um álcool secundário. Ele está ligado a um carbono ligado a 1, carbono ligado a 2. Então, ele é um álcool secundário. Mas esse composto é um monoálcool. Monoálcool quer dizer que tem um álcool só, uma hidroxila só. Aqui, eu tenho um diálcool. Eu tenho 2 hidroxilazinhas ali. Cadê o negócio, gente? Onde eu enfiei? Ah, tá aqui. E aí, vem pra cá. Nome. Você, na primeira aula de funções orgânicas, eu te dei uma coisa que eu falei pra tu, que prefixo indicava o tipo, quantidade de carbonos. Met, et, prop, but e tal. Infixo, tipo de ligação. An, e, in. E o sufixo, a função. Agora, até os hidrocarbonetos, você viu que terminava em o. Propano, butano, etano. Agora, uma cara de álcool é terminar em ol. Então, por exemplo, quando eu olho para isso aqui, só que preste atenção. Quando você tem a cadeia principal, você tem que numerá-la. E você numera mais perto do grupo funcional. Então, você tem aqui o carbono 1, porque está mais perto do grupo funcional, e o carbono 2. Como é o nome desse cara? Met, et. Et porque eu tenho 2 carbonos. Só tem ligação simples. O seu álcool está no carbono 1. Então, você vai botar aqui eta, 1, ol. Nesse caso, etanol. É o álcool do posto. Tá? Olha pra cá. Aqui eu tenho 3 carbonos. Então, tu faz a numerada aqui pra lá ou de lá pra cá, porque cai no mesmo coisa. 1, 2, 3. Aí eu vou ter o met, et, prop. Prop, só tem ligação simples an, tracinho 2, tracinho ol. Por que, Carol? Porque esse 2 está dizendo para mim aonde está o álcool. Beleza? E aqui, Carol? Aqui eu tenho uma cadeia ramificada. Minha ramificação. E eu vou numerar mais perto do álcool. Então, é 1, 2, 3, 4. No meu carbono 2, eu tenho uma ramificação. Eu preciso dizer aonde ela está. 2. A ramificação tem um carbono. Met, qual é a terminação de ramificação? Il. Então, eu tenho 2 metil. Quantos carbonos? 4. But. 1, 2, 3, 4. Só tem ligação simples. An, tracinho.
Aonde está o seu álcool? No carbono 2. Buntan 2. Ó, é isso. Acabei álcool. Olha que loucura. Tira um print pra gente continuar ali. E aí, olha que loucura que eu quero te mostrar. Ele me diz, quero fazer isso aqui, que eu quero ver se você está entendendo. É um álcool? Ah, não é não, porque tem ligação pi. É um álcool. Porque para ser álcool, a minha hidroxila tem que estar ligada a um carbono de ligação simples. E está. Independente de ter dupla na cadeia, está de ligação simples. Então, aquilo ali é um álcool. Beleza? Tira um printão aí. Deixa eu ver ali para eu... Ah, tá. Pediram para tirar um print. Calma aí. A Rafa me perguntou... Rafa, não comecei a contar no meio, não. Isso aqui não é o meio. Isso aqui é o carbono 1. Isso aqui não é carbono. Isso aqui é ligação carbono-OH. Então, só tem 2 carbonos ali. Tá, Rafa? Qual seria o álcool que pode ser consumido pelo ser humano? O primeiro. O primeiro é o etanol o etanol que você conhece do carro. O álcool, esse álcool é o álcool da cachaça, é o álcool da cerveja, é o álcool do vinho. Esse álcool é o álcool 70. Esse álcool é o álcool que a gente usa para acender churrasqueira, é o famoso etanol, tá? Foi? Então agora eu vou mudar de assunto. Deixa eu só ver se tem alguma coisa no meu material que eu queira te mostrar. Aí me perguntaram ali, como é que ficaria o nome? Beleza, agora vem aqui. Como é que ficaria o nome desse cara aqui? Primeiro, ele é um álcool secundário. Esse aqui. Por quê? Porque esse carbono é um carbono que está ligado a 2 carbonos. Ele é um álcool secundário. Mas não era isso que eu queria falar, não. Quero nomes. Como é que eu numero aquela cadeia ali? Eu numero mais perto do grupo funcional. Então, eu numero daqui para lá. 1, 2, 3, 4. Independente da ligação. Quem manda é o grupo funcional. Qual vai ser o nome dele, Carol? But. Olha que legal. Tracinho 3. Por quê, Carol? Porque agora não tem só a ligação simples. Agora tem uma ligação dupla ali. E eu preciso dizer aonde ela está. Então, eu tenho but 3. Como é o infixo da ligação dupla? É an, em ou in? É em, né? Então, é but 3 em 2 ol. Por quê, Carol? O 3 está dizendo para mim onde está a dupla, o 2 está dizendo para mim aonde está o álcool. O Enem não costuma te dar nome, não. Tá? O Enem, quando cai isso, ou cai como reações químicas, ou cai para você reconhecer um álcool. Eu tenho certeza que você sabe reconhecer um álcool. Tira o printão. Vou chegar no formol. Não é aqui, não. Formol é outra coisa. O formol é nome usual do formaldeído. É a próxima aula. Agora, a gente vai para o enol. O enol é só para você não confundir, tá? O enol termina em ol, então a gente já sabe que tem ali uma hidroxilazinha. E a gente também sabe que tem uma ligação dupla. O nome já te diz enol. Ó, o enol agora apresenta hidroxila. Opa, então eu continuo tendo OH. Só que agora ela vai estar ligada ao carbono insaturado. Ou seja, um carbono de só ligação, de uma presença de uma ligação dupla. Como assim, Carol? Ó,
Olha a diferença agora. Olhei para a hidroxila. Ela tá ligada a um carbono que tem dupla. Isso aqui é um enol. Tá? Outro exemplo. Existe de cadeia fechada. Todas as funções existem de cadeia fechada. Olha para ali. OH, ligação dupla. Tá ligado a um carbono de ligação dupla. Adivinha? Enol. Entenderam a diferença? Quando eu te mostrei esse álcool aqui, eu disse que ele era álcool porque a hidroxila, apesar da cadeia ter a ligação dupla, não era no carbono da hidroxila. Então, isso aqui é um álcool. É diferente disso. Isso, a minha hidroxila tá no carbono da dupla. Eu tenho um enol. Tá? Como eu dou o nome? Como eu dou o nome? Normal. Como você usou. Aqui, eu tenho que numerar mais perto do grupo funcional. Então, seria 1, 2 ou 1, 2. Mas e se eu tenho a dupla, eu priorizo ela também. 1, 2, 3. Como é o nome dele? Prop. 1 em. 1 tá me dizendo que tem dupla. 2 ol. Eu estou dizendo que o seu álcool ou o seu enol está no carbono 2. Tá? Só que eu tenho uma coisa para te mostrar. Vem aqui no seu material. Quando eu olho para cá, eu olho para esse negócio, eu vi que eu tenho um enol. É uma hidroxila ligada a um carbono de dupla ligação. Enol. O enol, a gente fala pouco dele, porque ele é um composto que é instável. Existe no enol, eu não quero que você se preocupe com isso agora, eu só estou te contando uma curiosidade. Você vai ter aula só disso, tá? Existe uma coisa que acontece no enol que se chama tautomeria. O que é tautomeria? Como o enol é muito instável, ele acaba entrando em equilíbrio com outra função. Ele se torna outra função, tá? Eu não quero que você aprenda isso agora, isso aqui você vai ter uma aula só disso, mas eu quero que você saia daqui sabendo que o enol é um composto instável, tá? Aonde que era para ser 4? Não, gente. Sempre que eu tenho OH, isso daqui não é carbono. Isso aqui é a hidroxila. A ligação é o tracinho. Então, eu tenho carbono ligado ao O. Eu tenho 3 carbonos e aqui não é carbono. Aqui é o carbono ligado à hidroxila. E isso aqui é uma dupla. É uma dupla. Não são 2 carbonos. Aqui é um carbono, aqui é outro, aqui é outro. Beleza? Foi? Aí, tira um print aí, por favor. Vem. Cadê meu... Eu já perco toda hora. Vem pra cá pro meu material. E eu vou para mais uma função, que é a que mais cai. Sim, das 3, o fenol e o álcool estão lindos. São lindos. O que é o fenol? Tá aqui uma dica. A R é anel aromático. Então, o fenol é agora quando eu tenho a hidroxila ligada a um anel aromático diretamente. Vou pro quadro. Vou apagar, hein? Ó, o que é um fenol? Um fenol é quando eu tenho a hidroxila, ou seja, eu continuo ligado a um OH, só que agora ela vai estar ligada diretamente ao anel aromático. Para você que não lembra o que é um anel aromático, o anel aromático mais comum é esse aqui, ó. 6 carbonos, 3 ligações duplas alternadas. É o famoso benzeno.
Esse é o anel aromático mais famoso, que a gente mais encontra em prova. Para ser um fenol, a minha hidroxila, ela tem que estar ligada diretamente ao anel. Isso aqui, ó, vamos ver se você está entendendo. Lembra que o anel ele pode ser representado pelas 3 duplas ou simplesmente pela bolinha no meio. Se eu faço isso aqui, ó, eu não tenho um fenol. Por que eu não tenho um fenol? Porque a minha hidroxila está ligada a um carbono e esse carbono... Perdão. E esse carbono está ligado ao anel. Então, isso aqui é um álcool. A hidroxila está ligada a um carbono saturado, só de ligação simples. Quando eu olho para cá, não. Quando eu olho para cá, a minha hidroxila está ligada ao anel. Acabou. É só isso. Você tem isso daqui, você tem um fenol. Tá? Como eu dou o nome? Eu dou o nome de hidroxi e o nome do anel. Então, nesse caso aqui, eu tenho o hidroxibenzeno. O nome desse anel é benzeno. Eu tenho ali um hidroxibenzeno. Tá? Deixa eu ver ali. A Lara perguntou, pode apresentar só uma ligação dupla? Não, pode ter 200, Laras. Ligações duplas. O que me importa é saber se ela está no carbono do OH ou se ela não está. Tá? Véi. Aí, e se eu faço... Olha pra cá agora. Isso daqui. É álcool, fenol ou enol? É álcool, fenol ou enol? É um fenol. Na verdade, é um fenol com 2 hidroxilas. Eu tenho o que eu chamo ali de difenol. Como é o nome dele? Por que eu coloquei ele ali? Porque eu quero te lembrar de uma coisa que a gente já falou em algum momento aí, ó. Olha pra cá. Quando eu olho para aquilo ali, eu tenho difenol nos 3 casos, tá? Qual é a diferença entre eles? A posição da hidroxila. Aqui a minha hidroxila está no carbono 1, 2. Aqui a minha hidroxila está no carbono 1, 3. Lembra que a gente numera mais perto do grupo funcional. Então, eu tenho 1, 2, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. O que eu estou mudando de um para o outro é a posição da hidroxila. E aí eu consigo dar nomes diferentes. Esse cara aqui, nome oficial dele, nome IUPAC dele, é 1,2 de hidroxibenzeno. Vamos lá, por quê? Aonde estão as suas hidroxilas? No carbono 1 e no carbono 2. Quantas são? 2. Então, eu tenho 1,2 de hidrox. Lembra que eu falei que o nome é hidrox. Qual o nome do anel? Benzeno. Esse cara é 1,2 de hidroxibenzeno. Cara, eu não lembro da aula disso. Corre lá para você ver, hein? Aqui seria 1,3 de hidroxibenzeno. Aqui seria 1,4 de hidroxibenzeno. Só que acontece uma coisa legal. Aí o PAC decidiu colocar um númerozinho na frente, ao invés de chamar de 1,2 ou 1,3 ou 1,4. Se eu tiver posição 1,2, eu posso colocar o O de orto. Se eu tiver posição 1,3, eu posso colocar o M de meta.
Se eu tiver a posição 1,4, eu posso colocar a posição P de para. Você acha que eu preciso me preocupar muito com isso para o Enem? Não. Só estou te dando porque muitas pessoas que estão me assistindo vão fazer provas de outros vestibulares, tá? Isso eu nunca vi cair no Enem. Mas se aparecer, vai ser como um nomezinho mesmo. E aí, para você não se assustar, tá bom? Tira um printão aí. E vem aqui pra gente, no nosso material pra gente ver uma coisinha. Aí, eu gosto sempre de trazer, né, aonde que você usa essas coisas, né? Como que você encontra isso na sua vida. Você tem muito presente, você escutou falar, isso aqui é... Ih, travou. Voltou. Da hidroquinona. A hidroquinona é uma substância indicada no clareamento gradual de manchas, como melasmas, sardas, lenticocinites e outras condições em que ocorre hiperpigmentação por produção excessiva de melanina. Então, sempre que você tem o seu rosto manchadinho, você vê essas manchas, é clareador, hidroquinona. Diz pra mim, a hidroquinona é um álcool, um fenol ou um enol? Um álcool, um fenol ou um enol? Responde aí pra mim. Enquanto isso, eu vou lendo as perguntas ali. Tiago, grupo funcional é aquilo que é diferente de carbono e hidrogênio, por exemplo. A gente falou de 3 funções hoje, onde o grupo funcional é a hidroxila, tá? A hidroquinona é um fenol. É ortometa ou parafenol? É para, ó. 1, 2, 3, 4. As minhas hidroxilas estão no carbono 1 e 4. A hidroquinona, que serve para clarear manchinhos no rosto, é um fenol. E aí eu queria só te mostrar, já escutou falar de glicerol ou glicerina? Glicerol ou glicerina é esse compostinho aqui, ó. Ele é um álcool, um fenol ou um enol. Olha para ele. Quando eu olho para ele, eu tenho hidroxila ligada a um carbono de ligação simples, hidroxila ligada a um carbono de ligação simples, hidroxila ligada a um carbono de ligação simples. O que eu tenho ali são 3 álcools. Eu quero que você responda para mim. É um monoálcool, um diálcool ou um triálcool? É um triálcool. Por isso que eu chamo de triglicerina. Ou eu vou chegar a um triglicerídeo. Isso aqui é matéria para daqui a 2 aulas, mas é só para te introduzir. Triglicerídeo é aquela medição que você faz de exame de sangue para saber se é gordura? Então, é isso aqui, ó. Isso aqui é um éster, a gente vai falar lá na frente. Mas o que origina lá o triglicerídeo é um álcool junto com um ácido graxo. Carol, como que você acha que pode aparecer fenol, enol ou álcool na prova? Reconhecimento de função. Como eu fiz aqui com você, eu te perguntei o que a hidroquinona era. Você me respondeu que era um fenol. E é assim que vai aparecer para você também. Vai descansar. Você merece. Você precisa. Amanhã tem mais. Ó, eu te falei aí, ó. Álcool, ele é presente nas bebidas alcoólicas, ele é presente no teu dia a dia como álcool 70. O enol é um composto instável e o fenol faz parte também de muitos hormônios que você tem no seu corpo, tá? Um beijo, obrigada e até semana que vem. Assista nossas aulas a hora que você quiser. Vem com o Pro, o cursinho online que mais aprova no Enem. Assine em proenem.com.br.